Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada lá. Tem da Heineken, tem da... Nossa, tem um outro lá que eu esqueci qual que é. Tem tanto para estágio quanto para trainee. Vocês chegaram a dar uma olhada? Mandei para vocês, não foi? Foi. Eu vi lá que é de trainee. Depois vocês dão uma olhada lá que o da Heineken, pelo menos o trainee lá é bom pra cacete. Só que eu acho que vocês não vão enquadrar nele. Vocês não vão enquadrar nele. Mas é bem interessante lá, viu? Turma, eu tô recebi uma proposta esses dias também. Proposta não. Recebi uma mensagem esses dias de um amigo meu. Se alguém tiver interesse, né, quem se interessar, quem porventura tiver interesse ou souber de alguém, ele mandou mensagem esses dias, ele está querendo um engenheiro ou próximo à formação ou recém-formado. Inclusive eu conversei com ele ontem sobre isso, né? Ele trabalha na área de montagem, na área de fabricação, obra, essas coisas. E ele está buscando engenheiro recém-formado ou próximo à formação para trabalhar com ele. Requisito maior é mudar para Uberlândia, né? A empresa lá em Uberlândia. E ele está querendo um cara para auxiliar nele. Ele está com muita obra na região de Uberlândia e na região de Brasília. Pelo que ele me passou, ele está aí negociando um salário por volta de 3,5, 3.500. Mais uns benefícios, mais despesas de viagem por conta da empresa, né? Então, transporte, alimentação, hospedagem, essas coisas por conta da empresa. Se alguém tiver interesse, por favor, me fala, que ele está doido buscando e não está achando, tá? É uma oportunidade. Yuri, para trabalhar, cara, ele trabalha com montagem industrial. Então, nós estamos até com uns projetos juntos, tocando mais na área de plataforma, guarda-corpo, escada, essas coisas. Então, assim, é de forma geral mesmo. Equipamento, mais equipamento para a indústria, para OBS, para frigorífico, laticínio, depende, mas é área industrial. Se interessar e quiser me mandar um currículo, eu encaminho para ele, tá? Mas ele está buscando, ele mandou mensagem ontem, querendo. Ele, na verdade, ele está querendo um cara que, no e-mail, pode mandar no meu e-mail. O que ele está querendo é um cara assim, bem despachado, né? Ele está querendo um cara para viajar, para pegar a estrada e tudo mais, mas que vai ter que mudar para Uberlândia, vai ter que morar em Uberlândia, mas o salário desse dá para morar em Uberlândia tranquilamente, né? E, inclusive, se para quem não estiver fazendo estágio ainda, há a possibilidade de aproveitar essas horas para estágio. Agora ele está querendo um cara que seja desenrolado, né? Que vá para a obra, resolva, mexer com peãozada e corra atrás do que precisa correr. Ele vai para um lado, o cara vai para outro. Né? Por enquanto, ele está com muita coisa, igual eu comentei com vocês, na região de Uberlândia, Prata, Tupaciguara, ele está com algumas coisas, eu acho, Uberlândia, e ele está com umas coisas em Brasília também. Mas obra já viu, né? Pode ser qualquer canto. Então, quem tiver interesse aí, só pode me mandar pode mandar, inclusive, no WhatsApp. Não precisa nem ser no e-mail. Pode mandar no WhatsApp mesmo, que eu já encaminho para ele. E é para início imediato, viu, turma? Se alguém de vocês interessar, conversar com ele e der certo, é para começar no outro dia. Não vai ter prazo nem de mudar direito. É uma baita de uma oportunidade.
Turma, então vamos lá. Feitas as apresentações iniciais, vamos falar um pouquinho sobre essa formação da junta soldada. Então a gente estava falando, moçada, até na aula passada, a respeito daqueles conceitos iniciais lá de soldagem, né? Aqueles conceitos iniciais de soldagem, o que cada coisa influenciava, onde eu conseguia ter mais ou menos influência em cima desse processo como um todo. E aí, a gente agora vai começar a falar dos processos de soldagem propriamente ditos. Só me refresca a memória, turma, por favor, alguém olhe aí para mim. Nós temos a nossa prova marcada, é para a semana que vem? Olha aí, por favor, que eu acho que é dia 31 que eu marquei a primeira prova. Confere aí, por favor, quem tiver acesso aí, que eu, sinceramente, eu não lembro. Vê aí, por favor, gente, um de vocês. Aliás, acho que eu não mandei material para vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Isso, semana que vem, terça-feira, dia 31/8, primeira prova dessa disciplina. Confirmado. Então, moçada, até o final dessa semana, hoje é terça, até quinta, eu mando para vocês todo esse material, tá? E vou lançar também os vídeos no YouTube das aulas que nós já tivemos. Lá no primeiro dia de aula eu passei o calendáriozinho. Então, ficamos combinados assim. Lembrando que as provas vão ser todas online, tá? Não vai ter prova presencial, apesar que a turma de vocês optou por não voltar. Então, as provas online no horário da aula. Beleza? Então, até na quinta você já tem tudo isso em mãos. Turma, então vamos falar sobre a formação da junta soldada. O que a gente falou lá, e vocês já viram lá na disciplina de soldagem, viram em ciências dos materiais também e tudo mais, é que todo e qualquer material metálico, ele vai ter um arranjo atômico diferente, né? Então, eu tenho uma configuração ele vai ter uma configuração atômica característica, né, que a gente chama de estrutura cristalina. E essa estrutura atômica, ela vai ter aí várias formas diferentes de arranjo, né? E isso vai impactar na resistência mecânica, na resistência química, na propagação de trincas, numa tensão superficial, numa energia que eu vou precisar para romper essas ligações químicas, né? Então, tudo isso vai ser impactado pela estrutura cristalina que eu tenho. Bom, posso ter defeitos nessa estrutura cristalina, posso ter átomos em espaços presentes nessa estrutura, posso ter falta desses átomos nessa estrutura. Então, tudo isso vai impactar diretamente no comportamento do material. Para os processos de soldagem, isso não vai ser diferente, né? Então, eu tenho um átomo ligado a tantos outros átomos, né? E eu preciso de uma determinada energia para romper essa ligação
entre esses átomos. Certo? Isso em qualquer processo de fabricação que eu queira. Quando eu vou fazer uma união desses átomos, significa que, bom, quando eu estou considerando a união entre átomos, principalmente de estruturas diferentes, eu estou falando que vai haver uma distância onde um átomo vai se aproximar do outro, e essa distância eu chamo ela de R0. Nessa distância, a energia vai ser mínima para que eu faça uma ligação entre átomos vizinhos. Então, vai ter uma distância que eu posso chamar de distância ótima, onde essa energia ela vai ser a menor possível num processo de união. Teoricamente, então, partindo desse princípio, significa que se eu aproximar um átomo do outro a uma distância mínima, né, R0, eu vou ter, consequentemente, a união entre átomos diferentes. Na teoria, isso funciona. Porém, na prática, a gente sabe que isso não acontece. Ou seja, se eu aproximar um átomo do outro, ou se eu aproximar um corpo metálico de outro corpo metálico, eles não vão se unir por si só. Né? Eu preciso ter uma energia externa para que eu tenha essa união. Ou seja, eu vou ter tanto átomos que possuem energias diferentes, quanto número de ligações diferentes desses caras que vão impactar diretamente nesse aspecto da união entre átomos de corpos diferentes. Bom, como eu não tenho essa solda sendo formada naturalmente, né? Bom, eu preciso investigar o que eu preciso diminuir para que eu faça esse processo de união. Turma, lá em metrologia, quando vocês mexeram com os blocos padrões, qual que era uma característica desses blocos padrões fundamentais, aonde eu conseguia, muitas vezes, unir um bloco padrão no outro, com uma determinada tensão? O que eu tinha que eu garantia isso? Ei, moçada, fala comigo. Ó, lá em metrologia, quando a gente trabalhava com os blocos padrões, eu conseguia muitas vezes fazer a união de um bloco padrão com outro, mesmo que não fosse uma ligação química, né? O que eles tinham de característica que eu conseguia fazer essa união? Que é o que eu estou falando aqui. Se eu tiver essa aproximação de um átomo com outro, eu consigo unir os dois se eu tiver uma distância mínima, consequentemente uma determinada energia. Lá nos blocos padrões eu consegui algo muito semelhante. Por quê? Perguntinha de prova, hein? Não planicidade, não era planicidade, Daniel, mas era quase. Quem arrisca um palpite, turma? Murilo, não era bem ligação metálica. Eu tinha uma característica fundamental nos blocos padrões que eu conseguia fazer isso. Vamos lá, até agora nada, hein, gente? O que vocês... Quero... Junta? Como? Junta? Junta? Isso. Como assim? Junta de torno, negócio assim. Não era bem isso não. Turma, quando eu tinha lá os blocos padrões, eu tinha uma superfície extremamente polida, com baixíssima rugosidade. Então, a rugosidade, ela vai jogar contra essa união por si só dos elementos metálicos. Ou seja,
quanto mais rugosidade eu tenho, mais difícil é essa união. Então, lá nos blocos padrões, quando eu pressionava um contra o outro e eu girava eles, por conta dessa baixa rugosidade, eu tinha uma interação atômica que segurava um bloco preso ao outro. Além dessa rugosidade muito baixa, mesmo em escala submicroscópica, eu tinha uma superfície extremamente livre de impureza. Então, mesmo numa situação real, como eu tenho rugosidade, essa rugosidade vai ser entendida como uma irregularidade na superfície num determinado material. Eu vou ter uma dificuldade em fazer essa aproximação das superfícies, essa aproximação atômica. Ou seja, eu vou ter pouquíssimos pontos de contato entre superfícies de dois materiais diferentes. Então, as ligações metálicas, que foi o que o Murilo comentou, elas não vão ser muito formadas. Então, eu tenho baixa resistência nessa junta de união. Então, a rugosidade, ela joga contra essa característica. Outro aspecto que joga contra, e por isso os blocos padrões, a gente vê que eles são protegidos por uma camada de óleo, né? Outra característica que joga contra essa união por si só dos átomos é que as superfícies elas vão possuir óxidos, ou seja, elas têm algum grau de contaminação, seja por óxido, seja por umidade, por gordura, por poeira, que vai funcionar como uma região de interseção entre um material e outro. Isso, consequentemente, vai levar a uma não união atômica desses caras. Por isso, eu falo que eu não consigo ter uma união propriamente dita por conta desses dois aspectos principais: rugosidade e presença de óxidos. Então, turma, essa região de contato, eu não vou conseguir me ver livre dessas impurezas e tampouco dessa rugosidade, por mais polida que seja. Pessoal, deixa eu só arrumar uma cortina aqui que está batendo, só um minutinho. Tranquilo, moçada? Então, por conta dessa característica, eu não vou ter isso. Beleza? Dúvidas até aí? Tranquilo? Bom, então, moçada, esse, claro, é exagerado, mas esse pode ser um perfil subatômico da superfície de um determinado material. Então, essa característica aqui, ó, se eu vier aqui com outra superfície, por exemplo, que tem essa mesma, vamos dizer, esse perfil de rugosidade, eles não vão ter uma união rígida, não vão ter uma união resistente. Os picos da rugosidade podem formar, inclusive, ligações, porém, eu tenho uma área muito grande que sequer vai tocar na outra superfície. Então, turma, isso vai jogar contra essa união por si só. Por isso, a gente precisa fazer um processo de soldagem, que vai ser uma união entre superfícies. Agora, a soldagem, como a gente viu na aula passada, ela pode ser feita por pressão ou deformação. Essa soldagem por pressão, eu vou de fato pressionar uma superfície contra a outra, tá? E por conta da energia nessa interseção aqui, ó,
pelo aquecimento local, elas vão se unir. Então, é um processo, turma, que pode acontecer com gasto baixo de energia. Porém, pode acontecer de eu ter os óxidos presentes lá na união soldada, que eu não vou conseguir expulsar eles, e eles vão trabalhar com uma forma de contaminação dessa junta soldada. Beleza? Então, turma, um processo, por exemplo, de brasagem, que muito provavelmente vocês devem ter visto lá, é um processo de soldagem por pressão, mas as duas superfícies, as duas juntas, né, a junta que está sendo formada, as duas superfícies que estão sendo unidas, elas vão ter uma presença de óxido muito grande, que por mais que eu faça a limpeza prévia antes do processo de brasagem, elas vão sofrer um tipo de oxidação. E esse óxido presente lá naquela localidade, sem conseguir sair, vão ser fontes importantíssimas de trincas ou microtrincas que podem vir a se transformar em macrotrincas, que são aquelas que chegam até a superfície, provocando a ruptura do material. Fechado? Tá então tranquilo, turma? Tranquilo. Outro processo, então, moçada, vai ser a soldagem por fusão. Essa soldagem por fusão, eu também vou aplicar um calor local, lá naquela região que vai ser unida. Só que esse calor, ele vai ser de tal forma que ele vai provocar uma fusão localizada naquele material. Tanto do metal de base, que é aquele metal que está sendo unido, quanto do metal de adição, quando ele for utilizado. Ou seja, eu vou destruir aquelas superfícies de contato e vou promover uma união após a solidificação dessa parte que foi fundida. Beleza? Então, aquilo que a gente viu de ligação atômica, eu vou quebrar todas essas ligações atômicas, que o processo de fusão ele faz isso, né? O material vai se unir, metal de base de um lado, metal de base do outro, e o metal de adição, quando for o caso. Ao unir e solidificar, eles vão refazer todas essas ligações químicas. Então, fica uma junta soldada muito forte quando ela for seguir os preceitos, as características e as especificações daquela união soldada. Então, os materiais presentes nesse ponto, gente, a gente chama de metal de base, metal de adição e o calor. Então, eu tenho uma fonte de calor dedicada nessa junta soldada, beleza? Então, no final, a gente chama de solda. Aqui, turma, eu tenho uma característica, uma representação esquemática de K e a macrografia de uma junta soldada. Nós vimos na aula passada que eu tenho metal de base, eu tenho a zona fundida, e essa aqui, como é que chama? Essa que está mais acinzentada aqui. Quem lembra o nome dela? Isto, zona termicamente afetada. Beleza? Então, basicamente, numa junta soldada, eu tenho essas três regiões distintas aí do material. Turma, então vamos lá falar um pouquinho sobre os processos de soldagem. Basicamente, o que a gente vai adotar? Solda ou cordão de solda. Tá? É muito comum a gente usar esses dois nomes. Tá? Metal de base,
metal de adição. Agora, quando eu tenho essa característica aqui, é quanto a solda vai entrar naquela região, a gente chama de penetração ou penetração do cordão de solda. Beleza? E aquela região que ainda está fundida antes de solidificar, e ali que eu estou tendo as ligações químicas sendo refeitas, sendo estruturadas, e eu preciso proteger de alguma forma para que não ocorra contaminação dessa região, é chamada de poça de fusão. Então, todo o processo de soldagem por fusão vai ter a solda, ou cordão de solda, vai ter o metal de base, vai ter a penetração e vai ter a poça de fusão. Porém, nem todos vão ter o metal de adição. E aí, à medida que a gente for vendo os processos, a gente vai entendendo onde eu tenho e onde eu não tenho esse metal de adição. Beleza? Os tipos de junta que a gente tem, eu posso falar com solda de topo, muito comum, solda de ângulo, solda de canto, solda de aresta ou solda sobreposta. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Então vamos seguir aqui. Turma, então, a partir de agora, nós vamos falar sobre os processos mais comuns de soldagem. Claro que processo muitas vezes vai ser chovendo molhado isso aqui, mas é importante a gente dar uma relembrada nesses tópicos, principalmente quando a gente for lá na frente estudar como que eu faço essa qualificação dos processos de soldagem, né? Afinal de contas, cada processo tem as suas características particulares, dos consumíveis, do ferramental, do soldador, do nível de automação maior ou menor, do nível de instrumentação maior ou menor, e tudo isso vai impactar diretamente na qualificação daquela solda. Como que eu faço um processo de qualificação, tanto da solda em si, quanto do soldador, do profissional em si. Beleza? Então vamos lá. Primeiro deles, turma, dos processos de soldagem por fusão, é o mais utilizado, talvez, nas aplicações mais corriqueiras que a gente tem acesso, que é a soldagem por eletrodo revestido. Então, a solda por eletrodo revestido, né, a soldagem por eletrodo revestido, basicamente vai ser a abertura de um arco elétrico, a manutenção desse arco entre o eletrodo e a peça soldada, de forma que eu estou fundindo o eletrodo e a peça, ou fundindo o eletrodo e o metal de base. Beleza? Então, turma, nós temos um processo formado pela vareta, que é a alma desse eletrodo. Eu tenho um revestimento e, por isso, um eletrodo revestido. Eu tenho uma escória que está sendo formada e, ao mesmo tempo, solidificada. Eu tenho a solda ou a junta soldada ou o cordão de solda, metal de base, a poça de fusão, a transferência desse material, que eu chamo de gota metálica, e eu tenho uma atmosfera de proteção. Então, esse revestimento ele vai ser responsável por garantir essa atmosfera de proteção, ao mesmo tempo eu formo a escória, que vai proteger essa solda durante o processo. Beleza? Então, turma, como eu comentei com vocês, o metal fundido do eletrodo vai ser transferido para a peça, para o metal de base, certo? E essa poça que está sendo formada, ela obrigatoriamente tem que ser protegida pela
por uma atmosfera. Essa atmosfera, ela vai ser criada, primeiro, pelos gases dessa combustão do eletrodo e pelos elementos geradores de escória, que estão no revestimento. Beleza? Então, eu tenho uma fusão tanto do revestimento quanto da vareta. Porém, esse revestimento, além de fornecer componentes para poça de fusão, ele também vai ser responsável, durante esse processo de combustão, por gerar os gases que vão proteger essa poça de fusão de uma contaminação externa. Quanto mais protegido eu garanto essa poça de fusão, menos defeitos decorrentes desse processo eu vou ter. Tá claro isso? Tranquilo, moçada? Até então? Tranquilo. Bom, então, turma, partindo desse processo, tá? Eu vou ter, então, uma união com um aquecimento localizado, com uma fusão localizada, tanto do eletrodo quanto do seu revestimento, quanto do metal de base, com a formação de um arco elétrico que está sendo formado entre eletrodo e peça. Certo? Então, um eletrodo, ele vai possuir aquela parte central, que é o que eu chamo de núcleo ou de alma, tá? E essa camada, esse revestimento que vai influir diretamente na qualidade da junta soldada, pode ser formado por argila, fluoreto, carbonato e daí por diante, quanto também pode ser formado por celulose, algumas ligas, né? E geralmente esse eletrodo ele vai girar entre 2 a 8 milímetros de diâmetro. O revestimento, turma, ele não vai conduzir a corrente elétrica. A corrente elétrica, ela vai ser conduzida pela alma do eletrodo. Beleza? Então, o próprio eletrodo vai funcionar como metal de adição. De audição não, metal de adição. Então, nesse caso, é um processo de soldagem por fusão com o eletrodo consumível. Ou seja, ele consome o eletrodo durante o processo de soldagem. Tranquilo? Então, turma, mais uma vez, essa escória formada pela queima do revestimento, pela combustão do revestimento, né, ela vai servir tanto para proteger a atmosfera da poça de fusão, quanto para uma estabilização desse arco. Porque um arco estável, eu garanto uma transferência contínua de material para a poça de fusão. Uma vez que eu tenho esse arco instável, ou eu tenho essa atmosfera instável, eu vou ter problemas na transferência de material, nesse gotejamento do material. E em uma transferência com problema, por exemplo, no gotejamento, eu vou gerar uma deposição errada de material, eu vou gerar uma deposição incompleta de material que vai me levar a falhas catastróficas. Certo? Então, além de criar revestimento, escória, além de criar uma atmosfera protetora, dependendo do eletrodo que eu estiver utilizando, eu também vou ter uma fusão desse revestimento e ele vai fornecer componentes para a poça fundida. Beleza até aí, moçada? Então,
basicamente, revestimento, alma, metal de adição. Nesse ponto eu tenho gotejamento, poça de fusão, solda, metal de base e a escória. Então, aqui uma representação esquemática para que vocês possam enxergar o que está acontecendo ali. Turma, esse tipo de processo, ele tem amplas vantagens de utilização. Uma delas é que eu posso unir materiais de espessuras muito diferentes. Então, eu tenho uma ampla faixa de espessura de metal de base que eu consigo fazer essa união. Tanto para juntas muito finas, muito estreitas, quanto para juntas de maior espessura. Certo? Outra característica é, quando eu estou trabalhando com juntas de maior espessura, eu consigo também fazer uma soldagem fora da posição plana. Então, para o campo, para onde eu tenho obra, né, de fato, longe da oficina, esse processo ele é muito utilizado pela ampla faixa de aplicação, tanto de posição quanto pela característica da junta. Posso trabalhar com a corrente, turma, de 50 a 600 amperes. Claro, vai depender das características do eletrodo, das características do equipamento que eu estou trabalhando, das características da junta, né? Mas, só para mostrar para vocês como eu tenho uma ampla faixa de aplicação. Então, correntes maiores são utilizadas para eletrodos com maiores diâmetros e para juntas mais espessas, certo? Altas correntes com eletrodos com grande diâmetro vão originar alta deposição de material. Tranquilo? Agora, no sentido inverso, justamente, o Yuri, 600 amperes com a máquina que te proporciona isso, com o eletrodo que te permite isso, você consegue fazer até furo. No campo, muitas vezes a gente usa eletrodo revestido para furar uma peça. Você quer furar uma chapa, uma sapata, uma chapa de 3/4, 19 milímetros, por exemplo, para você passar um parabolt. Às vezes, furar no eletrodo é mais vantajoso do que furar na broca. Então, moçada, vai influenciar diretamente na taxa de deposição de material. Agora, no sentido inverso, quanto menor o eletrodo no sentido do diâmetro, ou quanto mais fora da posição plana eu tiver, e para juntas mais finas, mais delgadas, eu tenho que trabalhar com menor corrente. Consequentemente, eu vou ter uma menor taxa de deposição. Mas tem uma característica, moçada, importante nisso daí. Posso trabalhar com alta deposição de metal de adição fora da posição plana? O que vocês acham? Hein, turma? O que é um dos grandes problemas, ô Yuri? Conta para nós aí. Se começa a depositar muito material, ele vai escorrendo, né? Exatamente. Eu estou deformando a junta soldada porque a solidificação dela não é rápida. Então, quando eu tenho alta taxa, não é que eu não posso fazer. Isso não tem a ver com o processo. Tem a ver com a velocidade com que essa poça de fusão, ela se solidifica.
Então, se eu estiver trabalhando com altas taxas de deposição de material, significa que a minha poça de fusão ela é muito grande, né? Então, ela vai demorar mais tempo a se solidificar. Se eu estiver trabalhando em qualquer outra posição que não seja posição plana, pode ser que eu tenha uma deformação, que ela escorra, por exemplo, antes de se solidificar por completo. Consequentemente, eu vou ter prejuízo na penetração da solda. Beleza? Entendido isso? Isso é muito importante, turma. Então, vai depender muitas vezes da habilidade do soldador, da velocidade com que ele faz o cordão de solda, da corrente que ele está utilizando, do eletrodo que ele está utilizando para fazer esse tipo de procedimento. Fechado? Então, outra característica importante do processo de eletrodo revestido. É um processo de soldagem, turma, que eu obrigatoriamente tenho que fazer uma interrupção periódica desse arco. Por quê? Porque o eletrodo vai chegar ao fim, ele não é consumível. Como ele vem nas varetas, chegou no final, ele precisa ser trocado. Então, por mais que eu consuma essa vareta até o final, eu tenho que descartar ela e colocar uma outra. Esse processo de solda, remove, troca a vareta, solda, remove a vareta, vai gerar com que vai fazer com que eu diminua a produtividade quando comparada com outros processos. Certo? Que é o chamado de fator de ocupação. Ou seja, qual é o tempo de fato que ele está fazendo a solda. Então, como é um processo que tem uma interrupção periódica, a produtividade, quando comparada a outros tipos de processo, por exemplo, como o MIG, ela vai ser menor. Tá? E outro detalhe, além de fazer a troca do eletrodo, eu também preciso fazer a retirada dessa escória, ou seja, dessa camada formada pela combustão do revestimento. Certo? Então é um processo que, por mais que tenha facilidades e recursos, do ponto de vista de produtividade, eu tenho perda nele. Então, turma, como nós já comentamos, tendo a ter menor produtividade e ser um processo que vai ser muito dependente da qualificação da mão de obra. Beleza? Bom, Tom, então basicamente, o que eu tenho de componente, de ferramenta para um processo de eletrodo revestido? A fonte de energia, que é a máquina de soldagem, porta-eletrodo, os cabos, os equipamentos de segurança do operador e os equipamentos para limpeza do cordão e remoção da escória. Então, basicamente, eu tenho esses caras que são os componentes aqui do meu processo. Então, turma, eu monto o eletrodo com aquela parte que não tem revestimento, eu monto ele no porta-eletrodo, né? E antes de iniciar o processo, eu tenho que dar uma descascada na ponta dele que tem o revestimento. Por quê? Por que eu tenho que tirar o revestimento? Para iniciar o arco. Beleza, Yuri, exatamente isso. Pois não é a alma do eletrodo quem conduz e abre o arco e mantém esse arco com a peça? Então, se eu deixar o revestimento ali, eu não vou conseguir abrir o arco. Por isso, bem na ponta do eletrodo, vou mostrar uma foto para vocês aqui, essa aqui é a parte traseira dele. Na outra ponta, bem na pontinha dele, eu tenho que descascar esse revestimento para eu iniciar a formação do arco. Então, turma, esse calor do arco vai fundir a ponta do eletrodo e formar a poça de fusão. Então, como é um processo de soldagem muito manual,
o comprimento do arco ele vai ser controlado pela mão do operador. Então, se eu afasto o eletrodo ou se eu aproximo o eletrodo da peça, eu estou mudando o comprimento desse arco. Consequentemente, eu também vou influenciar no tamanho dessa poça de fusão e na taxa de deposição. Outro detalhe que é muito importante é a velocidade com que eu desloco esse eletrodo formando a junta, formando o cordão de solda. Então, a velocidade com que eu desloco o eletrodo sobre a peça também vai ser fundamental para garantir uma correta qualidade da junta soldada. Acho que a amperagem também é bem importante. Como falhou aqui para mim, Alex? A amperagem da fonte. Cara, eu não consegui. Esse áudio aqui dessas salas é muito ruim, dá muito eco, eu não entendo o que vocês falam. A amperagem também é importante. Sim, agora eu entendi. Sim, a corrente é diretamente, é uma variável direta na qualidade dessa junta soldada. Certo? Então, tudo isso combinado, turma, é onde eu vou ter uma maior ou menor qualidade da junta soldada. Então, aqui um videozinho para vocês, só para representar a poça de fusão, que está aqui, certo? E a transferência ou o gotejamento que vem lá do eletrodo para a poça de fusão. Então, percebam aqui, ó, eu tenho o arco formado, certo? Aqui o arco está formado, a poça fundida, a transferência de material, e aqui eu tenho a ponta do eletrodo. Está em super câmera lenta, tá, moçada? Então, por isso que às vezes não está dando para perceber que esse cara aqui está se desgastando, né? Ele está sendo consumido. Então, ó, percebam como eu tenho um afastamento diferente, ó. Então, aqui eu tenho ele mais afastado da junta soldada. Percebam como eu tenho o gotejamento nesse ponto. À medida que eu vou aproximando, ó, eu tenho uma diferença no comportamento desse gotejamento. Então, turma, aqui são alguns equipamentos utilizados no processo de soldagem. Aqui eu tenho os eletrodos, eu tenho os cabos, porta-eletrodo, terra, e por isso eu tenho que fechar o arco, né? Eu fecho um circuito fechado de curto-circuito com a peça, né? Aqui as perneiras, luva, avental, máscara de solda. Diferença, essa aqui ela é automática. Então, quando se fecha o arco, ela diminui a passagem de luz, então ela protege o olho. Essa aqui não, essa aqui tem uma intensidade de passagem de luz fixa. Aqui eu tenho uma máquina de solda de pequeno porte e aqui eu tenho uma máquina de solda de grande porte. Então, para correntes maiores, para eletrodos com maior diâmetro, eu tenho também que trabalhar com a máquina condizente com essas condições. Máquinas pequenas, portáteis assim, são muito boas, porém elas trabalham com eletrodos com menor diâmetro e com correntes mais baixas também. Beleza? Beleza. Então, turma, vantagens: equipamento simples, portátil, essas máquinas menores, e baratos. Não vai necessitar de fluxo ou gases externos, pouco sensível à presença de correntes de ar. Então, ótimo para ser trabalhado no campo.
tá? Diferentemente de outros processos, onde a corrente de ar vai influenciar diretamente na estabilidade da atmosfera. Processo muito versátil, ou seja, uma ampla gama de materiais que podem ser soldados com esses processos, facilidade para atingir áreas de acesso restrito, aplicação difícil para materiais reativos, produtividade baixa e limpeza após cada passe para retirada da escória. Muito aplicado em soldagem de produção, manutenção e montagens em campo. Muito aplicado principalmente para aço carbono e aço ligado. Pode ser utilizada para soldagem de ferro fundido com os devidos cuidados, proteção da atmosfera, proteção do metal de base, proteção da junta soldada, evitar corrente de ar por conta de choque térmico. Porém, é possível soldar ferro fundido e também alumínio, níquel e suas ligas. Tranquilo até aí? Turma, então vamos lá. Então, quando a gente vai especificar os consumíveis, é seguida a norma da Associação Mundial de Soldagem. Certo? Bom, a gente vai especificar esses eletrodos principalmente com base nas propriedades mecânicas, tipo de revestimento e nas características operacionais. Então, quando eu tenho, por exemplo, qualquer eletrodo, ele vai seguir essa regra de nomenclatura, aonde o Ezinho vai indicar que é um eletrodo, os dois próximos dígitos indicam a resistência à tração multiplicada por 1000 PSI, e esses dois últimos algarismos aqui, ó, eles vão representar, bom, o primeiro representa a posição que aquele eletrodo permite fazer a soldagem. Se em todas as posições, se na posição plana, a vertical, se na posição vertical ou se em todas as posições, inclusive vertical descendente. Certo? Ou seja, ele tem pouco escorrimento da junta soldada. E o último dígito vai indicar a corrente e a polaridade com as quais soldar. O tipo de escória depositada, o tipo de arco, penetração sobre o metal de base e a quantidade de pó de ferro. Então, basicamente, eu tenho essa nomenclatura aí para os eletrodos. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver, por exemplo, um A1, significa que ele é ligado ao molibdênio. Se ele tiver um final, nomenclatura ligada ao BX, ligada ao cromo, BXL. Então, aqui eu tenho uma série de características que vão ser anexas a essas características aqui dos eletrodos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, um eletrodo E6013. Então, significa que ele tem uma resistência mínima de 60 KSI, ou 60.000 PSI, né? Soldagem em todas as posições, em corrente alternada, contínua CC+, ou CC-. Então, não importa se ele está ligado no polo positivo ou polo negativo da máquina. Beleza? Então, ele pode ser soldado em qualquer das correntes. Bom, significa que ele tem revestimento rutílico ligado com silicato de potássio. Tudo isso aqui dessa nomenclatura. Isso também para o 7018 ou para o E8018
B2. Então, esse aqui, no caso, ó, ele tem um sufixo B2. O que significa esse sufixo B2 aqui? Ó? Significa que eu tenho ligado ao cromo e molibdênio para trabalhos a quente. Então, está aqui. Percentual de cromo e percentual de molibdênio. Dúvidas em relação a isso, moçada? Então, aqui eu tenho as classes de eletrodo, as correntes que esses caras podem ser soldados, como é o arco, qual a penetração utilizada, que é possível com essas classes, revestimento e a escória formada, e o percentual de pó de ferro que eu tenho. Turma, pega essa tabelinha aí, ó, e guarda com todo carinho, tá? Isso aí é fundamental quando a gente estiver trabalhando com algum tipo de eletrodo que foge ao comum que a gente costuma utilizar. Bom, então eu tenho os eletrodos celulósicos, que são aqueles que vão ser utilizados, por exemplo, para alta penetração. Produzem uma escória muito pequena. Porém, eles têm uma alta taxa de deposição com um arco muito violento. Certo? Então, esse tipo de eletrodo, eles vão ser muito utilizados, por exemplo, para solda em tubulação e passe de raiz, que é lá no fundo da junta soldada, que a gente chama de passe de raiz. Eu tenho também os rutílicos. Os rutílicos, eles vão ser muito utilizados porque eles são possíveis de ser utilizados em qualquer posição, de maneira geral. Podem ser utilizados tanto para corrente alternada quanto para corrente contínua, né? Tem um bom aspecto visual do cordão de solda. Podem ter, inclusive, uma média penetração, então, para enchimento ou para esse tipo de deposição, são muito utilizados também, muito em relação, juntamente com os eletrodos celulósicos, né? Porém, podem estar sujeitos a surgimento de trincas de solidificação. Então, eu tenho que ter cuidado com isso. Por fim, tem os eletrodos básicos. Então, eu tenho formação de muita escória, a penetração é média, o cordão tem boas propriedades mecânicas, tá? Nesse tipo de eletrodo, eu tenho uma alta taxa de deposição de material. E é uma vantagem que ele não tem substância orgânica na formação. Então, eles têm uma grande resistência mecânica nesse tipo de eletrodo. Porém, o eletrodo, antes de ir para o processo de soldagem, eles são higroscópicos, ou seja, eles absorvem muita umidade. Então, eu preciso cuidar para que esses caras não absorvam umidade durante o armazenamento. Tem que ser armazenados em locais secos, se possível com um sistema de secagem, um sistema de retirada dessa umidade. Tranquilo? E por último, os eletrodos oxidantes, que não são tão comumente utilizados. Então aqui, turma, eu só coloquei para vocês umas características aí dos eletrodos mais utilizados, como o 6010, 6013, 7018 e o 7024. Só para que vocês depois dêem uma olhadinha. Mas assim, existe uma ampla faixa de utilização.
As posições que a gente tem costumeiramente mais, que a gente faz processos de soldagem, e para a gente fechar, quando eu vou selecionar um eletrodo, turma, eu preciso considerar essas 6 variáveis aí. Qual que é o tipo do metal de base que eu vou utilizar? Posição de soldagem, qual o equipamento que eu tenho disponível, consequentemente a corrente que eu vou trabalhar, né? A espessura da chapa, isso vai ser um limitante também de corrente e velocidade. Montagem e os custos de soldagem que eu estou disposto a arcar. Beleza? Soldagem e eletrodo revestido. Beleza. Relembraram? Está na ponta da língua? Ô Vinícius, não existe eletrodo de corte, tá? Eletrodo é sempre para soldagem, para união. O que popularmente se chama de eletrodo de corte são eletrodos que vão permitir uma solda, uma corrente muito alta. Eles vão permitir uma corrente muito alta e aí eles podem ser utilizados para corte e para furação, mas não é a função original deles. Entendeu? O Yuri, o Thiago, licença. Oi. É igual o Yuri falou no chat agora, os eletrodos de grafite eles utilizam mais para corte, né? Justamente. Eles não têm a função original deles, não é essa, mas eles são utilizados para isso porque eles suportam altas cargas térmicas, principalmente. É como se fosse, é quase um processo de oxicorte, vamos dizer assim. Entendeu? Então, se a gente vai falando, por exemplo, de chapa muito espessa, material às vezes muito duro, e eu não tenho a ferramenta adequada, por exemplo, fazer um corte a jato d'água, ou plasma, ou laser, e aí eu parto para utilizar esses eletrodos. Vinícius, é solda de eletrodo revestido, cara, geralmente para material muito específico, com alta taxa de deposição de material, numa posição plana. Entendeu? Só que assim, em condições muito específicas, esse tipo de eletrodo. Então, são chamados de eletrodo de corte justamente por essa, como você usa ele para soldas muito específicas, eles são muito utilizados por questão de resistência. Que aí você desgasta pouco o eletrodo, consegue cortar as chapas principalmente, ou fazer essa furação, e é muito mais barato do que mandar, por exemplo, um oxicorte, né? O mais fácil de você chegar com isso no campo e tudo mais. Às vezes você não tem um maçarico, você não tem um acesso a um jato d'água, plasma, enfim, aí corta no eletrodo mesmo. Beleza, turma? Matheus, cara, eu acho que nessa altura do campeonato, começar um curso técnico só se tiver tempo disponível, tá? Vale mais a pena investir tempo e dinheiro para entrar num processo trainee do que fazer um curso técnico. Mas é a minha visão, igual o Yuri falou. Um curso técnico, ele vai te dar uma base de conceitos e você aprender a pôr a mão na massa, que muitas vezes não é tanto o foco da engenharia, né? Então, eu investiria meu tempo e meus recursos em preparar para um processo trainee, que é infinitamente mais vantajoso do que um curso técnico nessa altura do campeonato.
Se vocês estivessem no início da faculdade ou até no meio, beleza, dou total apoio. Mas como vocês já estão aí na véspera de formar, talvez não seja tão vantajoso, tão diferencial assim. Não que não seja dispensável, tá? Tendo tempo e tendo disposição, faça. Não tô falando para não fazer. Porém, eu acho que não tem que ser o foco de vocês agora. Não, com certeza, uma pós-graduação. Que eu também não aconselho a fazer pós-graduação logo que se forma, tá? Eu sempre aconselho esperar um pouquinho, entrar no mercado, entender o que gosta, o que não gosta, se situar no mercado de trabalho para depois fazer uma pós-graduação. Senão é dinheiro jogado fora. E dar um descanso da faculdade também é bom, mas principalmente, turma, para vocês se situarem onde vocês estão no mercado. Afinal, uma pós-graduação ela não é barata. Então é bom ser assertivo nisso daí. Moçada, beleza então?